10h30 em São Paulo, Manhã Bandeirantes, como eu prometi, iniciando hoje a rodada de conversas com pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo. Os nossos estúdios está o deputado federal pelo PSOL, Guilherme Boulos. Você também pode fazer sua pergunta. Vamos deixar aqui o nosso WhatsApp de novo, por favor, Lupato? 11 999 048756. Você também pode ligar, deixa sua pergunta mais uma vez. 11 999 048756. Deputado, muito obrigado pela sua presença aqui nos estúdios da Bandeirantes. Bom dia para o senhor. Bom dia, Marco. Bom dia, Lupato. Bom dia a todo mundo que está nos acompanhando aqui na Rádio Bandeirantes. Satisfação estar com vocês. Eu gostaria de começar a entrevista com o senhor da mesma forma que eu vou começar com todos os pré-candidatos que virão aqui aos nossos estúdios, para que o senhor conte um pouquinho da sua história de maneira resumida, obviamente, né? Que cargos o senhor exerceu antes da política? Qual era a sua atuação, sua formação? Onde o senhor mora? Se o senhor fica à vontade, o senhor é casado, solteiro, tem filhos? Que time torce? Se apresenta, por favor. Vamos lá, Marco. Obrigado pela oportunidade. Primeiro, vou começar pela tua última pergunta. Sou corintiano, né? Esse ano nós não tivemos muitos motivos de comemoração, mas enfim, Deus vai ajudar o ano que vem. Eu tenho 41 anos, sou morador do bairro do Campo Limpo, na zona sul da cidade, casado com a Natália. Tenho 2 filhas, a Sofia, de 13 anos, a Laura, de 12. O orgulho que eu tenho na vida é ser pai dessas 2. E minha formação, eu me formei em filosofia pela Universidade de São Paulo. Depois fui por um outro caminho, fiz minha especialização em psicanálise e meu mestrado em psiquiatria na USP. Dou aula, trabalho como professor já há quase 20 anos. Comecei dando aula em escola estadual, aqui na periferia de São Paulo, na região metropolitana, em Budas Artes, Escola Maria Auxiliadora. Depois dei aula em várias instituições. Até o ano passado estava dando aula na pós-graduação da PUC, aqui de São Paulo. Depois veio a campanha eleitoral e me tornei deputado federal, cargo que eu estou exercendo esse ano. Já tinha sido candidato a prefeito de São Paulo na última eleição. Fui ao segundo turno contra o Bruno Covas, que venceu as eleições. Já fui candidato à presidência da República em 2018. E meu mandato, nesse momento popular, é como deputado federal, e estamos trabalhando lá em Brasília bastante. Em menos de um ano de mandato, consegui aprovar 3 projetos de lei, já deixar um resultado, um legado. O projeto das cozinhas solidárias, que agora virou política pública, um dos pilares da política de combate à fome. O projeto contra o golpe do consignado, que estava sendo dado contra aposentados, pensionistas. Nós conseguimos aprovar uma lei que enfrenta esse golpe que as financeiras estavam dando. E agora o mês do combate às desigualdades, com uma série de iniciativas políticas e legislativas, de pesquisas, para monitorar as políticas públicas de combate à desigualdade no Brasil. O senhor chegou à USP em alguma política de cota, ou o senhor teve a oportunidade de estudar em colégios bons e por isso chegou à Universidade de São Paulo? Não fiz parte de política de cota, embora defenda. Acho que são políticas importantes para combater a desigualdade. Agora, tive a oportunidade, Marco, de estudar em bons colégios. Aliás, isso no Brasil é um privilégio. Em São Paulo ainda, mesmo a cidade mais rica do Brasil, é um privilégio você ter as oportunidades, não lhe faltar nada na infância, na adolescência. Meus pais são médicos, professores da Universidade de São Paulo também, da Faculdade de Medicina. Meu pai foi diretor da Faculdade de Medicina da USP. Então, estudei em escolas particulares até o ensino médio. Depois, no último ano do ensino médio, fui estudar em escola pública, mas não participei de nenhuma política de cota. Eu queria começar falando com o senhor. Sei que o senhor está louco para falar de habitação, e a gente vai falar de habitação, obviamente. Mas eu queria começar sobre mobilidade e transporte, né? Até brincava com o senhor aqui antes de eu chegar. O senhor tinha perdido muito tempo no trânsito, eu estava dizendo que sim, que realmente o trânsito piorou na cidade para todo mundo. Mas eu queria falar sobre uma greve recente que teve no transporte coletivo. Aliás, foram 3 momentos, 3 dias. Em 2 dias, greve dos metroviários e dos ferroviários aqui em São Paulo, e outro dia uma greve dos motoristas e cobradores de ônibus. No caso da greve dos motoristas e cobradores de ônibus, uma briga sindical que acabou gerando essa paralisação.
e na outra greve um registro da polícia de que houve depredação na linha 9 aqui da CPTM. Eu queria perguntar para o senhor, esse tipo de greve eu imagino que o senhor não concorde, tanto a greve política, que nada diz respeito a reivindicações salariais, como uma greve que acaba gerando depredação. É isso mesmo? Esse tipo de greve o senhor concorda ou não? Vamos lá, Marco, acho que é importante a gente contextualizar para eu poder te responder. A greve, via de regra, é resultado da falta de diálogo. O Sindicato dos Metroviários e dos Ferroviários de São Paulo, antes das duas greves que foi feita, e aí nós precisamos separar em relação àquela da disputa sindical, dos ônibus, fazer greve por conta de eleição do sindicato é a coisa mais absurda que tem. O senhor não concorda? Não, naturalmente que não, acho que é impossível concordar. Tanto é que o próprio sindicato desistiu, né? Tinha anunciado a greve e desistiu porque sabia que ia ficar, estamos falando aqui dos condutores, tá? Da greve dos motoristas de ônibus. As greves do metrô e da CPTM, o sindicato propôs uma reunião com o governador Tarcísio e com o prefeito Ricardo Nunes. O sindicato propôs a liberação da catraca para que não prejudicasse a população, fizesse o seu protesto sem paralisar o serviço. Quem não aceitou foi o governador. O governador não aceitou sequer conversar com os representantes sindicais para tratar disso. Greve, nesse sentido, foi resultado da falta de diálogo. Sobre depredação da linha 9, aí nós temos que ser justos. A linha 9 está sendo depredada pela Via Mobilidade já há um bom tempo. E quem passa pela linha 9 Esmeralda, quem sai do Grajaú, quem sai lá do Capão Redondo e pega a linha 9 depois em Santo Amaro, na baldeação, sabe do que eu estou falando. A Via Mobilidade conseguiu fazer em um ano e pouco de concessão mais de 40 incidentes de descarrilamento. Já virou rotina, quase as pessoas descendo no meio dos trilhos e andando porque o trem deu problema, porque o trem parou. Essa depredação é grave, né? Que tem acontecido na Via Mobilidade. Eu fiz, pelo meu mandato, junto com outros parlamentares, uma diligência na sede da Via Mobilidade. Fui lá no centro de operações da Via Mobilidade. Eles se comprometeram, está registrado, gravado, está no relatório oficial da Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara, que até agosto passado iriam resolver os problemas que estavam levando às falhas no sistema. Passou agosto, nós estamos em dezembro, semana passada teve problema novamente. Eu acho que a população cobra que, nesse caso da concessão, o contrato seja cumprido dos dois lados. Não dá para o contrato ser cumprido só da parte do Estado, que garante o subsídio, o pagamento para as empresas, e não ser cumprido da parte das empresas que não garante serviço de qualidade para a população. Agora, você mencionou o trânsito, e eu queria falar um pouco disso. Só para completar ainda, e obviamente o senhor não apoia qualquer tipo de depredação que a polícia apontou lá na linha 9. Não, logicamente que não, e esse caso está sendo investigado. Investigado, né? Não importante tem conclusão. dizer. É verdade. Não há uma conclusão de que diga, olha, houve uma depredação. Até porque as falhas da linha 9, bom, se fosse resultado de depredação, teria depredação diária lá, porque é o que tem acontecido. Agora, fale do trânsito, por favor. Sim. Sobre o trânsito, olha, o trânsito de São Paulo é um problema que não vem de hoje, não é culpa de um prefeito, é um problema de uma lógica de cidade que foi crescendo sem ter a infraestrutura viária e de transporte público adequada. Você pega o metrô de cidades menores que São Paulo, como é o caso de Santiago, no Chile, ou de Buenos Aires, tem uma extensão maior do que o de São Paulo. Nem se fale das cidades europeias, das cidades norte-americanas. Então, o transporte sobre trilhos, que é essencial para você ter vias alternativas de transporte, reduzir o trânsito, reduzir a emissão de gases de efeito estufa pela poluição e tudo isso, em São Paulo tem uma falha que é histórica, que não é de hoje. Agora, dito isso, a maneira como a prefeitura e o prefeito Ricardo Nunes têm conduzido as obras na cidade é de uma irresponsabilidade. Eu passo frequentemente, eu moro no Campo Limpo, passo frequentemente na Ponte Cidade Jardim, para ir ao centro. Finalmente acabou. Semana passada, depois de tanto tempo. Mas foi uma vergonha, porque assim, você passava muitas vezes, não tinha ninguém trabalhando. Estava fechada uma faixa, com cone, com cavalete, e você passava de lado, não tinha obra, não tinha ninguém trabalhando, e as pessoas ficavam 40 minutos paradas no trânsito por isso. Essa acabou, mas a da Ponte das Bandeiras na Marginal não acabou. Como é que você faz uma obra na principal via de fluxo do Brasil, que é a Marginal Tietê, e você faz essa obra
começando às 7 da manhã até às 6 da tarde. Isso é uma obra que tem que ser feita na madrugada. É a coisa mais óbvia. Não precisa ser engenheiro de tráfego urbano para entender isso. A forma como tem sido conduzidas as obras viárias em São Paulo, como está um ano da eleição, menos que isso, o prefeito quer tentar mostrar serviço do que não fez nos últimos 3 anos e está penalizando a população com isso. E muitas vezes obras sem efeito. Outro dia, você olha e fala, antes da obra e o pós-obra, você não vê diferença. Cita um exemplo de obra que o senhor acha que foi desnecessária e ser feita, por favor. Olha, podemos citar várias. E aqui eu quero mencionar o das obras sem licitação que têm sido conduzidas em São Paulo. Porque aí o planejamento não existe. As obras sem licitação, que são chamadas tecnicamente de obras emergenciais, a legislação permite que, se houver um problema de emergência, vamos supor, teve uma enchente, teve um problema grave, a licitação demora para ser feita, então você pode fazer uma obra emergencial sem licitação. Isso é um caso excepcional. Até 2020, as obras emergenciais eram 80 milhões por ano na cidade de São Paulo. Sabe quanto foi no último ano, Marco? 2 bilhões de reais. Eles aumentaram isso de maneira... Assim, virou rotina. Tem mais obra emergencial sem licitação do que obra normal com licitação na cidade de São Paulo. São 11 bilhões em obra agora, né? Mas 2 bi de obra sem licitação, né? Na cidade de São Paulo. E você vai ver, sim, nós fomos... Isso o Tribunal de Contas mostrou. O Tribunal de Contas fez um relatório e foi investigar essas obras. Eu fui visitar uma, você me perguntou de obra inútil. Pior do que inútil é aquela prejudicial. Eu estava no Itaim Paulista na semana retrasada e fui numa comunidade para visitar uma obra que foi feita em tese para resolver o problema de enchente. Então fizeram a canalização de um córrego. Só que como era uma obra emergencial, fizeram sem planejamento, de qualquer jeito. E obra emergencial tem um limite, você só pode fazer tantos metros, você não pode fazer o córrego inteiro. Fizeram um pedaço do córrego. Sabe o que aconteceu? Lugar onde não enchia passou a encher. Porque isso aumentou a velocidade da água numa parte, desagou tudo na parte onde não tinha obra, tinha moradores. Isso saiu, inclusive a Band mostrou isso. Né? Acho que saiu no programa do Datena, que foi lá e mostrou a situação de famílias que passaram a ter enchente que não tinham nas suas casas. Dessas obras emergenciais, tem algumas que, assim, nós precisamos falar disso. Não é possível. Sabe? Totalizando 86 milhões de reais, 3 obras sem licitação. Sem licitação, para que o ouvinte entenda o que nós estamos falando, é que a prefeitura escolhe qual é a empresa que vai fazer. Eu quero a construtora tal fazendo essa e não sei o quê. 86 milhões em 3 obras foi dado para uma empresa que está num sobrado, que o dono dela é compadre do prefeito. Padrinho da filha dele. Essa acusação é grave, hein? É grave, ela já sai, foi feita, está no... Não é só minha, está no Ministério Público. O Ministério Público está investigando. Aliás, Ministério Público, o senhor acha que o Ministério Público hoje, às vezes, não atrasa um pouco as decisões? O senhor pode ser prefeito de São Paulo. O senhor não acha que às vezes o Ministério Público, que tem um papel relevante, ninguém discute aqui a importância do Ministério Público representando o público, né? O nome Ministério Público. Mas o senhor não acha que às vezes assodadamente ele acaba interrompendo obras, projetos, programas, antes de discutir aquilo amplamente com a própria prefeitura, às vezes? A judicialização como um todo, sim, né? A judicialização muitas como um questões. todo. Não, eu acho que há casos em que há uma judicialização desnecessária. Há casos. E há casos quando, por exemplo, um prefeito da maior cidade da América Latina contrata o seu compadre sem licitação por 86 milhões de reais, que, pelo amor de Deus, né? O Ministério Público tem que atuar, a Justiça tem que atuar, porque senão é esculhambação. Agora há pouco a gente falava sobre a greve dos metroviários, dos ferroviários, e o principal motivo, pelo menos que foi exposto, era uma greve contra a privatização da Sabesp. A cidade de São Paulo é extremamente importante para que essa proposta, que é do governo estadual, dê certo, tanto que está sendo estudada e será debatida na Câmara Municipal de São Paulo. Qual que é a opinião do senhor sobre a privatização da Companhia de Água e Esgoto que atende a capital paulista? Aliás, se o senhor me permite complementar a pergunta do Lupato, que é importante, o que o senhor achou aí da despoluição parcial do Rio Pinheiros
E o que o senhor acha hoje da questão do saneamento? O senhor acha que o saneamento, a Sabesp não conseguiu cumprir os seus objetivos, ou a Sabesp entre as empresas brasileiras é aquela que mais efetivamente cresceu em relação a isso? Até porque uma das propostas da privatização é antecipar, né, o acesso a saneamento para todos na cidade. Existe muita desinformação nesse tema da privatização da Sabesp, viu, Lupato? É importante a gente trazer essas questões para o público que está ouvindo a gente. Vê só, a Sabesp atende 375 municípios no estado de São Paulo. Desses, 310 já tem universalização no saneamento. Falta 65. A Sabesp é a maior companhia de saneamento do Brasil e da América Latina, é a joia da coroa. A Sabesp cumpriu as metas de universalização em praticamente todos os contratos municipais. E onde não cumpriu, né, a perspectiva é, em contrato assinado com os municípios, de atendimento universal até 2029, sendo que o Marco Legal do Saneamento coloca como prazo 2032. Guarulhos, São Paulo, tudo. Tudo. São Paulo, nós temos o problema do Rio Tietê e do Rio Pinheiros é que você tem universalização do abastecimento de água, você tem universalização da coleta, mas você não tem universalização do tratamento, né? Por um problema de falta de coletores tronco. Esse é um outro debate na cidade de São Paulo. Como a cidade foi crescendo, você não tem acesso à rede de determinados bairros aos coletores tronco que levam a estações de tratamento. Esse é um problema histórico na cidade de São Paulo, que, no meu entendimento, se resolve com estações de tratamento locais, né, que já têm sido experimentadas em várias cidades do mundo. Você fazer estações menores, porque hoje vai tudo para mega estações, você fazer estações menores nos bairros que tira a necessidade dos coletores tronco, que é uma obra faraônica, dificílima, muito cara. Agora, voltando à Sabesp, a tentativa de privatização da Sabesp pelo governo Tarcísio está sendo feita sem justificativa. Veja, a Sabesp é uma empresa lucrativa. Se uma empresa pública não funciona, presta um serviço ruim, é deficitária, abre-se um debate sobre concessão. A Sabesp lucrou 3 bi no ano passado. Foi mais de 400 milhões de reais de dividendos só para o governo do estado de São Paulo. A Sabesp é uma empresa lucrativa, cumpriu as metas de universalização do saneamento e mais, é uma empresa que é aprovada por mais de 80% dos usuários, dos clientes. Mas, deputado, o senhor é contra a privatização em si, ou o senhor é contra algum modelo de contrato que seja feito e que possa aí sim prejudicar, aumentar a tarifa? Porque essa questão do modelo tem muito a ver com isso. Se o modelo do contrato exigir que a empresa antecipe algumas das metas, ele pode ser benéfico, não? Mas o modelo do contrato não coloca antecipação de meta. O governo estadual alega que a universalização aconteceria com o investimento atual da Sabesp até 2033, atingindo o marco legal de saneamento. Com um investimento de quase 70 bilhões a mais em caso de privatização, estaria acontecendo até 2029. Isso é o que o governo do estado diz. Essa alegação, isso não está escrito no contrato. Isso é uma alegação, assim como alegava que privatizasse a linha 9 para Via Mobilidade ia ter mais investimentos. E os trens que estavam previstos em contrato, até junho, a Via Mobilidade tinha que ter entregue mais de 20 trens, entregou 4. Então, assim, nós temos que falar as coisas como elas são, sem falar na maneira viciada como o processo está sendo conduzido. Vou dar um exemplo para vocês, e isso quando eu vi me chocou. O governo do estado contratou a IFC, que é uma consultoria ligada ao Banco Mundial, para fazer o relatório supostamente técnico, que deveria ser isento, sobre a privatização da Sabesp. Sabe o que tinha na cláusula do contrato, Marco? Estava escrito o seguinte, que se o relatório supostamente técnico da IFC concluísse que a Sabesp não deveria ser privatizada, a IFC receberia 8 milhões de reais. Se o relatório concluísse que ela deveria ser privatizada, ela receberia, como recebeu, 45 milhões de reais. Isso é criminoso. Isso já estava com a conclusão pré-determinada, porque a empresa receberia 5 vezes mais. Isso está lá. Inclusive está sendo investigado pela Justiça. Esse foi o relatório técnico que está embasando a privatização da Sabesp. Ou seja, se o senhor for prefeito,
Porque tem uma lei municipal que diz que se mudar o controle acionário da empresa, automaticamente o contrato entre a Prefeitura de São Paulo, que significa 55% do faturamento da empresa. Se o senhor for prefeito, não há nenhuma possibilidade de São Paulo continuar com a Sabesp. O senhor vai seguir essa legislação que está aí. Veja, é que isso já está sendo discutido na Câmara Municipal agora. Né? Agora foi para a Câmara Municipal de São Paulo. Se isso se resolver até o ano que vem, e se determinar, se conseguirem fazer, o que eu acho que não deve acontecer, isso deve ser feito com mais discussão na sociedade, ainda mais sobre o risco real de aumento de tarifa. Pegue no país e no mundo, onde privatizou, aumentou tarifa. Tarifa do Rio de Janeiro, quando privatizou a SEDAI, aumentou a tarifa social em 102%. Campo Grande, Cuiabá e outras cidades do mundo. Paris, Berlim, Buenos Aires, La Paz tinham privatizado o sistema de água. Depois, os investimentos prometidos não foram feitos, a tarifa aumentou, retomaram para controle público agora nos últimos anos. Nós temos que olhar o que está acontecendo em volta. Então, em princípio, o senhor é contra a manutenção do contrato Eu sou contra a privatização da Sabesp, de forma muito explícita, se ela for clara e pelas razões que eu estou colocando. Se o senhor for prefeito, o contrato não continua. O senhor teria alguma alternativa a isso? Não, eu acho que o Estado de São Paulo deveria ter a responsabilidade de fazer uma discussão séria com o conjunto da sociedade se a sociedade quer ou não a privatização. Foi proposto um plebiscito, o governador não topou, mas eu digo mais. Mas o senhor acha que a Assembleia não é o lugar certo para esse tipo de discussão, onde estão lá representantes eleitos pelo povo? A Assembleia é um lugar legítimo. Não é? Agora, democracia não é só apertar um botão a cada 4 anos. Democracia também é as pessoas poderem participar de decisões muito relevantes que impactem decisivamente a sua vida, como é o caso. A Constituição prevê plebiscitos, referendos para temas fundamentais. Então, acho que seria razoável. Mas a verdade é a seguinte, Marco, para responder a tua pergunta. A Sabesp não tem como ser privatizada sem a anuência de São Paulo. Mais de 45% do faturamento da empresa. Se São Paulo disser, eu não assino o contrato, não tem privatização, porque não vai haver interessados. Que é o que o senhor falaria se fosse prefeito? Eu falaria. O senhor, como prefeito, só para ficar claro, o senhor diria não para a privatização da Sabesp, ela não seria privatizada? Não tenha dúvida. Se eu fosse prefeito de São Paulo hoje, que é o que eu acho que o prefeito atual deveria fazer, mas está mais preocupado em negociar apoio eleitoral do Tarcísio e fazer politicagem em cima da Sabesp, mas se eu fosse prefeito hoje, eu não daria o aval para a privatização. Deputado, eu queria perguntar para o senhor sobre tarifa zero, ainda no transporte público. É um assunto que agora está muito quente, né? Ontem nós tivemos o primeiro domingo e é uma proposta que o senhor mais de uma vez já falou também, já defendeu. Qual que é o modelo certo de tarifa zero? E principalmente, além de tudo, da onde pode sair o dinheiro para bancar uma tarifa zero ampliada? Pato, é importante dizer o seguinte, tarifa zero é uma luta histórica dos movimentos sociais, do campo político que eu faço parte. Quem primeiro propôs a tarifa zero na cidade de São Paulo foi Luiz Erundina quando prefeita, só que foi rejeitada pela Câmara Municipal na época. No meu programa de governo há 3 anos, quando eu fui candidato a prefeito com a Luiz Erundina de vice, nós propusemos tarifa zero. E os nossos adversários diziam que era impossível, que era inviável. Agora, está terminando um governo, 3 anos do prefeito, sem nenhuma marca. O que ele tem tentado fazer é construir resultado. Eu sou um defensor da tarifa zero. Não feita de forma eleitoreira, assodada. Tarifa zero é um ponto de chegada, não um ponto de partida. Veja, primeiro, se você faz a tarifa zero universal sem combinar com o metrô, em São Paulo você vai colapsar o sistema de ônibus. Nós temos mais de 4 milhões de passageiros no metrô dia. E o senhor acha que vai acontecer isso? Não, porque aos domingos não. Aos domingos a demanda é muito menor. O que tem que se fazer, provavelmente, vai ter etapa de teste, você vai ter que aumentar a frota normal aos domingos. Porque domingo é uma frota menor, naturalmente, do que nos dias de semana. Só que com a tarifa zero, onde se implementou a tarifa zero, você teve aumento de demanda. Gente que não andava de ônibus passou a andar, porque é de graça. O caso de São Caetano, por exemplo. Caso de São Caetano e de todo Maricá, no Rio de Janeiro, de todas as cidades do mundo onde se fez isso. E em São Caetano aumentou em mais de 120% o fluxo de passageiros. É isso. Então veja, se você fala em São Paulo, metrô
a 4,40 agora vai a R$5. Ônibus tarifa zero, você vai ter uma migração de passageiros do metrô por ônibus. O sistema colapsa. Você não tem como preencher. Você teria que aumentar muito a oferta de ônibus e isso, por exemplo, ia entupir o corredor, ia criar outros problemas. Então você precisa integrar isso com o metrô, em primeiro lugar. Segundo lugar, você precisa fazer com um planejamento, né, sobre o tema da remuneração, que é a tua pergunta de onde vem o dinheiro. Veja, eu sou um defensor, e tenho trabalhado para isso, da eletrificação da frota de ônibus elétrico. A prefeitura não cumpriu nem de longe a meta que tinha. Eu fui, com o presidente do BNDES e as empresas de ônibus da cidade de São Paulo, pedir um crédito do BNDES para poder aportar ônibus elétrico. Porque o ônibus elétrico, por que eu entrei nesse assunto na questão de custo? O ônibus elétrico, o custo de rodagem dele é de 2 a 3 vezes mais barato que o ônibus a diesel. Mas o custo de compra é bem maior. O custo de compra é de 2 a 3 vezes mais caro. Porque, por causa do preço da bateria. Então, exatamente por isso, você precisa ter um financiamento inicial, um aporte inicial de um banco de fomento, como é o caso do BNDES. E o BNDES, ao nosso pedido, lançou esse crédito. O Banco do Brasil, fui dialogar com a Tarciana, presidente do Banco do Brasil, vai lançar um crédito para a cidade de São Paulo, em 2 empréstimos para ônibus elétrico. Agora, toda tecnologia, ela barateia com o tempo, Marco. Então, o custo da bateria hoje não será o custo da bateria daqui a 5 anos. De forma que você vai equilibrar. Então, só o que São Paulo paga de subsídio hoje, que é altíssimo, pode chegar a 7 bi, o pagamento de São Paulo com subsídio para as empresas, com o barateamento natural da tecnologia, você reduz e vai ser o custo do sistema. Aí você consegue viabilizar a tarifa zero. Mas, como eu disse, num ponto de chegada. Eu estou indo agora em janeiro, a convite do embaixador da China. Vou passar 5 dias conhecendo as cidades chinesas e o processo de transição energética nas cidades chinesas e cidades inteligentes. Lá é o único lugar do mundo em que já tem 100% da frota elétrica em cidades maiores do que São Paulo. Então eu vou lá verificar como eles fizeram isso. Estou indo agora em janeiro. Tenho, inclusive, buscado conhecer experiências internacionais nessa área e em outras. Tive em Santiago com a prefeita Iracy Hassler, porque Santiago é a cidade com mais ônibus elétricos fora da China no mundo, em proporção. Tive em Lisboa, conhecendo a experiência deles de combate à Cracolândia que tinha lá. Tive em Nova York, com o ex-prefeito Bill de Blasio, que veio nos visitar aqui semana passada. Tive em Harvard conversando com estudiosos de políticas públicas, porque eu acho que o mundo todo está discutindo transição energética, combate às mudanças climáticas, cidades inteligentes, e São Paulo hoje mal tapa buraco de rua. Nossa cidade, que sempre foi cosmopolita, vanguardista, lamentavelmente está parada no tempo. Mas, deputado, 2 questões ficaram em aberto. Primeira delas em relação à remuneração e como ela chegaria, o BNDES, como o senhor comentou, mas só aos domingos precisou de uma separação ali no orçamento do ano que vem de 500 milhões de reais. É um valor muito alto. E aí, junto a isso, o senhor acredita que é possível, sim, numa cidade do tamanho de São Paulo, realizar tarifa zero, pelo menos para alguns setores, todos os dias da semana? Dá para chegar a isso e só se o metrô estiver junto, é isso? Veja, é um ponto de chegada e não um ponto de partida. Se você falar, bota a tarifa zero hoje, todos os dias da semana, vai dar problema. Vai dar problema do ponto de vista contábil, porque a conta não vai fechar, e vai dar problema do ponto de vista operacional, porque você vai superlotar o transporte por ônibus. Então acertou o prefeito fazer em fases. Nós defendemos, desde o começo, que fosse feita em fases. Madrugadas, onde a demanda é menor, fim de semana, eventualmente pegando públicos determinados, quem está no cadastro único, pessoas mais vulneráveis, desempregados. Nós defendemos isso desde o começo. Qual é o problema? O problema é que essa nunca foi uma bandeira do prefeito. Na eleição passada ele nos criticava e nos chamava de utópicos por defender isso. O problema é que ele está terminando uma gestão, falta menos de um ano para o fim para as eleições, para o fim do mandato dele, e não tem uma marca, não tem um resultado, começou a jogar no desespero.
Deputado, eu entendi sua argumentação, mas assim, ele ainda está no mandato, né? Quer dizer, ele ainda tem direito de fazer algumas coisas. O senhor pode considerar Mas isso. lógico que tem. Eu acho que não e só uma tem o bandeira direito, que, como pelo ele que tem eu o dever. entendi, ele acertou, pelo que eu entendi da sua lógica. Talvez não na forma, mas na atitude. Eu defendo a tarifa zero. Essa é a nossa pauta. Luiz Erundina foi a primeira a defender e tentar implementar em São Paulo. Nós estamos no Congresso construindo a PEC da tarifa zero, o que pode, inclusive, ajudar a sustentar a tarifa zero do ponto de vista contábil é o tema do Vale Transporte, porque parte da tarifa é paga pelas empresas com Vale Transporte do trabalhador. Então você teria que ter uma lei federal para que esse Vale Transporte fosse para um fundo para ajudar a fomentar a tarifa zero. E o governo federal, que cria muitas das gratuidades, também ajudar aqui no subsídio, né? Mas, claro, o governo federal tem as condições de ajudar para isso se a legislação permitir. É a PEC que a gente está querendo aprovar na Câmara Federal. 11h01, nós estamos conversando numa rodada de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo, com o pré-candidato pelo PSOL, Guilherme Boulos. Lupato, tem pergunta de ouvinte, né? Tem, não só uma, viu? 11 999 048756. Bom dia, candidato Boulos. Uma pergunta, eu sei que isso não é só uma função da prefeitura, é evidente, é uma função da segurança, mas a prefeitura pode ajudar bastante. O que fazer com a degradação do centro da cidade e com a falta de segurança? Como a prefeitura pode ajudar nesse aspecto? E acho que nesse aspecto já está ali interligado também a Cracolândia, que o senhor acabou de comentar que visitou em outros países. Veja, agradeço a pergunta do ouvinte. Hoje esse é um dos maiores dramas da cidade. Você sabe, quando eu tinha 11, 12 anos de idade, eu ficava a semana inteira esperando para chegar no sábado, porque era o dia que meu pai me levava para ir no centro. A gente ia lá na Xavier de Toledo, ia no Viaduto do Chá, na Praça Ramos, tomava um lanche, tomava um sorvete, ia na livraria, no sebo. Pô, era um acontecimento. Eu tenho 2 filhas dessa idade e eu não levo minhas filhas no centro. Porque, lamentavelmente, o centro de São Paulo se tornou um lugar de abandono e de insegurança. Qual é o caminho para a gente resolver o tema do centro? Eu acredito que a gente tem que olhar as experiências internacionais e ver o que foi feito e deu certo. Porque você ter mudança de centro financeiro, isso aconteceu no mundo todo. É da dinâmica empresarial. Centro financeiro já era o centro antigo, nos anos 70, 80 foi para Paulista, depois para Faria Lima, depois para Berrini e Chucre Zaidan, agora na beira, no eixo Marginal Pinheiros ali, são os novos centros financeiros da cidade. Agora, para resolver esse abandono, nós temos que ter uma atuação de requalificação da prefeitura baseada no conceito de uso misto. O que é isso? Pega aqueles imóveis abandonados no centro, aquele monte de prédio abandonado. Requalifica. Você tem que levar gente. Tirar abandono é levar gente. A população do centro de São Paulo, embora seja a região da cidade com mais infraestrutura, oferta de serviço e de emprego, decresceu nos últimos 20 anos. Então, faça moradia popular, faça moradia para a classe média também, faz comércio no térreo, tem todas as condições de fazer isso, faz um retrofit, viabiliza esses programas. Aí, pega regiões do centro. Anhangabaú, por exemplo. Qual era o projeto original da reforma do Anhangabaú? Era fazer uma espécie de Porto Madeiro de São Paulo. Porto Madeiro, vocês sabem, é aquele projeto que foi feito em Buenos Aires, numa área degradada de Porto. Restaurantes. Fizeram restaurantes, bares, economia criativa, Santos tá fazendo agora. lazer. Pois é, não fizeram, deu problema. Você tem que fazer uma parceria para levar culto. Pega aquele casarão abandonado, transforma num centro cultural. Lazer. Para a juventude, construa polos no centro. É assim que você vai vencer o abandono no centro da cidade. Com políticas de requalificação efetivas. Mas eu vou voltar na pergunta original do Lupato, que é assim, solução para a Cracolândia. O senhor tem? Porque eu acho que muito disso mesmo que incentivando cultura, moradia, comércio, se continuar inseguro, claro, os pais vão continuar com medo de levar os filhos lá. Mas a questão é o ovo e a galinha. A Cracolândia? O que faz a insegurança é também o abandono. Certo? Um lugar abandonado. Ninguém consegue andar de noite no centro da cidade. Hoje, aliás, nem de dia no centro da cidade. Porque você olha em volta, é um breu, não tem ninguém, um monte de prédio abandonado. Onde tem mais gente, tem melhores condições de você ter segurança. Vamos à Cracolândia.
A Cracolândia não tem bala de prata. Não dá pra gente ser demagógico. Eu me lembro quando o Dória ganhou a eleição para prefeito, ele disse, eu vou acabar com a Cracolândia em 1 mês. Aí montou um monte de operação policial, era conflito todo dia. Pergunte para um morador ali da Luz, ou para o comerciante da Santa Ifigênia se melhorou. Só piorou. A Cracolândia cresceu e se espalhou pelo centro da cidade, espalhando insegurança. Eu tive, como disse aqui no começo, o privilégio de fazer meu mestrado em psiquiatria. Estudei esse tema. Sobre dependência química, drogadição e o impacto que isso tem e como você trata. A Cracolândia se resolve, do meu ponto de vista, a partir de 3 medidas combinadas. Primeiro é um problema de segurança pública, certo? E aí tem que ter uma atuação para pegar o tráfico. Como é? O crack não nasce na Estação da Luz, ele chega lá por uma via, não é? Por uma máfia de traficantes, por quadrilhas, por grupos criminosos, e a Polícia Civil, pela sua via investigativa, tem que atuar. A prefeitura pode atuar na segurança? Pode e deve. Embora a responsabilidade constitucional seja do governador do estado, a prefeitura pode e deve. Aumentando a guarda municipal. É uma vergonha, o efetivo da guarda municipal de São Paulo é menor que a do Rio de Janeiro, que tem metade da população de São Paulo. Eu vou esperar o senhor concluir, que eu quero ouvir, obviamente, todos os nossos ouvintes querem ouvir, mas fica depois pra gente voltar nessa história do crime organizado. Quero voltar nisso, mas por favor. Vamos lá. Então, segundo, fiscalização de celular roubado. O governo federal passou a falar disso desde a semana passada. Sabe como você enfrenta o roubo de celular? Veja, a Paulista é policiada. E a Paulista é a via de São Paulo com mais registro de roubo e furto de celular. A gangue da bicicleta, não sei o que e tal. Pega o receptador. Porque o cara vende roubo celular porque ele tem para quem vender. Pegue as lojas de revenda de celular e faz operação de blitz padrão regular. Isso é papel da prefeitura, pedindo nota fiscal, todos os celulares estão sendo vendidos. Multa pesada para quem não tiver. Você inibe o crime pela receptação. Então, isso em relação à segurança pública, nós podemos atuar aí. Segundo ponto de atuação na Cracolândia, atuação de saúde mental. Você tem que fazer CAPS móvel. Uma pessoa que está viciada, ela não vai até o CAPS marcar uma consulta. Você tem que fazer consultório de rua. Você tem que levar o profissional de saúde, o psiquiatra, o psicólogo, até ela. Mas as pessoas não querem ser tratadas. Será que aí não é o caso da internação compulsória para ajudar? O senhor é a favor da internação? A internação é um dos caminhos. Quem define isso não é político, não é jornalista, é profissional. Quem tem que definir, caso a caso, esse caso é redução de danos, esse caso é internação, quem tem que definir é o psiquiatra, é o profissional treinado para isso. Mas o profissional... Agora, o psiquiatra precisa ter a abordagem com busca ativa nas pessoas que estão na droga. E a sociedade como um todo, né, tem que decidir isso também, né? Porque a sociedade quer ajudar aquela pessoa, né? Mas não tenha dúvida, nós temos que trabalhar na lógica do resgate. A sociedade, logicamente, tem que se posicionar, mas, veja, não existe tratamento no atacado. Esse é o tipo de tratamento para resolver todos os problemas das pessoas que estão com droga. Isso não é verdade. Quem é dependente químico, você vai ver o nível de dependência, o grau de retorno, há quanto tempo usa, é isso que vai definir se é CAPS, se é hospital dia, se é internação, se é redução de danos. Isso é uma questão científica e profissional. Mas também a internação compulsória, quando for o caso. A internação com no aval limite, de um psiquiatra. no limite, com aval de psiquiatra e acompanhamento psiquiátrico, é uma via possível. O senhor disse que esteve lá, que conhece a realidade, e é óbvio que sim, o senhor é candidato a prefeito. Só que a gente teve até agora 2 internações compulsórias. Não é muito pouco como solução, que é uma das soluções consideradas para o problema? E entra a questão do Ministério Público nisso, Não, né? veja, tem um problema aí que é objetivo, que também é de uma confusão. As pessoas acham que internação compulsória é quando o usuário não quer. Internação compulsória, legalmente, é quando o usuário e a família não querem. A maior parte das internações que acontecem, elas não são compulsórias, porque mesmo não tendo o aval do usuário, tem o aval do familiar direto. Isso não é considerado legalmente compulsória. Porque, logicamente, o usuário, muitas vezes, o cara que está no crack, num nível de vício absurdo, muitas vezes ele não tem mais a condição de decidir.
E a família que quer ajudá-lo, que quer resgatá-lo, opta e decide pela internação. Isso para mim é músicas nos meus ouvidos. O senhor está dizendo que o senhor é a favor desse tipo de internação, é isso? Veja, reitero para você, Marco, eu sou a favor de que haja um tratamento com busca ativa. E, acompanhado por profissionais qualificados, diga qual é o tipo de tratamento em cada caso. Há casos em que é redução de danos, há casos em que é internação. Quem vai dizer isso é o profissional capacitado. Não é o prefeito, não é o jornalista, não é o policial. Mas é a sociedade. Não, mas quem define o tratamento? Se seu filho ou minha filha tiver com uma doença, você vai perguntar para um médico ou para a sociedade como é que trata? Eu digo a sociedade porque a sociedade é a vítima também disso, mas junto lógico, com a pessoa, né? Lógico, mas assim, é o médico que vai ter atuação ali. É importante a gente dizer isso, eu estou insistindo nesse ponto, porque senão você entra numa linha de achar que, bota todo mundo dentro de um manicômio que está resolvido. E não é assim. Aliás, há dados de que mais de 60% das pessoas que estão no fluxo da Cracolândia já foram internadas e são reincidentes. Não existe bala de prata. Mas deixa eu concluir, Marco, por favor, dizendo qual é a terceira linha. Primeira, segurança pública. Segundo, saúde mental. Terceira linha, uma intervenção social. O problema da Cracolândia é também um problema social. De pessoas que estão desempregadas, de pessoas que estão em situação de rua. Então você tem que ter uma abordagem de abrigo humanizado. Aliás, a população em situação de rua hoje na cidade de São Paulo é a maior da história. 53 mil pessoas jogadas na rua. Você tem que acolher em abrigo humanizado e garantir oportunidade de emprego e renda para essas pessoas. Eu sou defensor de frente de trabalho. A zeladoria da cidade, em várias regiões, está muito ruim. A praça virou um matagal, buraco na calçada, um monte de problema. Pega as pessoas, faz o tratamento, ou as pessoas em situação de rua que não estão na Cracolândia, não são dependentes, diz o seguinte: olha, você vai receber um salário numa frente de trabalho para a zeladoria da cidade. É um ganha-ganha. Está dando a oportunidade de uma pessoa ser resgatada, se reerguer, e ao mesmo tempo está melhorando a cidade. Eu vi um projeto do presidente do Sindicato da Construção Civil, projeto extraordinário. Sabe o que ele fez? Criou uma escola de formação para moradores de rua na construção civil. Fala pedreiro, ajudante, mestre de obra, eletricista, encanador. Qualifica essas pessoas e fez um acordo com as empresas para as empresas contratarem. Isso é um caminho. Essa pessoa fica no abrigo por um tempo e depois ela vai ter o emprego dela para poder alugar um lugar, ter uma casa. Nós precisamos integrar essas ações. Nenhuma delas sozinhas resolve. O senhor acha que nada disso foi feito até agora? É uma questão de achar. Isso não tem sido feito nada foi em testado. Escala. Nós tivemos uma tentativa importante no programa de Braços Abertos. Você tem um problema de descontinuidade que é terrível. Tinha um programa de Braços Abertos. Teve resultados bastante surpreendentes, importantes, né? Você teve redução da reincidência no uso de crack nas pessoas que entraram no programa, no abrigo, na frente de trabalho, sobretudo aquelas que foram separadas das cenas de uso. Quando o trabalho era feito na própria Cracolândia, o resultado foi pior. Quando o trabalho era feito em outras regiões, o resultado foi melhor. Você tem que separar o ex-usuário da cena de uso para não ter uma recaída. Você teve isso. Mas aí se entrou acusava Dória, também, descontinuou. mas se acusava também que nessa situação havia a manutenção, de alguma forma, do consumo de droga dessas pessoas, né? Porque, de alguma forma, isso era subsidiado pela própria prefeitura para um programa de descontinuidade da droga. Então, de redução de danos. Sim, essa é uma crítica que se faz, que aí eu volto, a sociedade recusou de alguma forma, né? Tanto recusou que o prefeito que gerenciava esse projeto acabou não sendo eleito no primeiro turno, né? Por vários motivos. Mas você reduzia a não reeleição do Haddad a isso não é um fato, né? Aliás, a sociedade também recusa, certamente, basta fazer qualquer pesquisa, a maneira como desde o Dória se trata a Cracolândia, e não é isso que define eleição ou não de prefeito. Eu falei que eu tinha um ponto, me perdoe, Lupato, 2 pontos aqui para tocar com o senhor. Primeiro, o senhor falou em crime organizado controlando a Cracolândia, que esse crime organizado precisa ser combatido.
O deputado Alfredo Gaspar, do União de Alagoas, propôs uma CPI do crime organizado para tentar entender que ligações hoje o crime organizado tem com a vida social, econômica, política do Brasil. Há 177 assinaturas. O PSOL assinou essa CPI? Olha, eu desconheço. Desconheço se assinou ou não, se você puder até levantar e me dizer, porque as assinaturas não são por partido, as assinaturas são individuais por parlamentar, a assinatura de CPI. A informação do deputado Alfredo Gaspar é que não, que ninguém do PSOL quis assinar essa CPI. Aí nós temos que separar o que é quem quer combater de fato o crime organizado e quem quer fazer demagogia e politicagem em cima do combate ao crime organizado, né? Porque essa CPI, ele buscou sugerir a partir daquela suposta dama do crime, como foi chamada, do Comando Vermelho do Amazonas, que participou de uma reunião no Ministério, e a partir disso a oposição quis criar uma fake news de associação do governo federal ao crime. E essa CPI buscava fazer justamente a manutenção desse discurso demagógico. Não me consta que numa CPI você vai resolver o problema do crime organizado no Brasil. Deputado, queria voltar aqui para a capital paulista. Me perdoe de novo, mas tem uma continuidade dessa pergunta, que é o seguinte: o seu partido e o PT e um grupo de partidos entrou no Supremo Tribunal Federal numa tentativa aqui de propor uma situação no centro de São Paulo. O ministro Alexandre de Moraes, inclusive, deu uma determinação suspendendo... Sim, uma situação aqui da Cracolândia, situação da Cracolândia. Deu uma decisão, o ministro Alexandre de Moraes deu prazo de 120 dias para a prefeitura encontrar uma solução e impediu que a prefeitura, de alguma forma, retirasse as pessoas da rua. O senhor lembra dessa decisão do ministro Alexandre de Moraes? Não, isso não é verdadeiro. Eu me lembro perfeitamente da decisão e da ação. O que você disse não é verdadeiro. O que o ministro Alexandre de Moraes falou, na sua opinião? Vamos lá. O que o ministro Alexandre de Moraes falou na decisão dele, o que ele proibiu, que nem precisaria um ministro supremo fazer, porque a lei já proíbe, é a tomada de pertences de uma pessoa que está na rua sem devolução pelo poder público. Isso é roubo, né? E isso estava acontecendo na cidade de São Paulo, tem vídeos, uma série de denúncias. A partir disso, nós ensejamos uma ação, né? E o ministro Alexandre de Moraes atendeu a ação, dando o papel da prefeitura para parar com isso e também pro governo federal elaborar um plano de combate ao problema de moradia da população em situação de rua, que foi anunciado segunda-feira passada e que eu sou o coordenador da mesa no Ministério de Direitos Humanos, nomeado pelo presidente Lula, de acompanhamento desse programa. Então eu sei perfeitamente qual foi a situação, acompanhei, essa ação inclusive foi assinada por mim. Então tem uma fake news que era para que as pessoas ficassem com barraca na rua. Vamos falar a verdade aqui, Marco? A situação é simplesmente a seguinte: ninguém quer que uma barraca fique no meio da calçada. Nem o comerciante quer, nem quem está passando quer, e muito menos quem está embaixo da barraca. Agora, você arrancar uma barraca, um colchão, o cobertor das pessoas e não oferecer um lugar digno para a pessoa ir, me desculpe, mas isso é desumano. Para além de você ser de esquerda, de direita, a ideologia que você tenha, isso é desumano e ilegal. Tanto é que o Supremo se posicionou. Mas não era o caso de poder encaminhar, exatamente como estava se fazendo, para esses albergues, para essas vagas de abrigos que há, e aí sim tirar os pertences para esses pertences não ficarem. Não estava se fazendo, Marco. Desculpe, eu acompanho isso de perto. Não estava se fazendo. Ao contrário, São Paulo tem 20 mil vagas de abrigo para 53 mil pessoas em situação de rua. Menos de 50%. Então, sequer há vagas de abrigo suficiente para o aumento da população em situação de rua. Aliás, o grande legado deste prefeito, do Ricardo Nunes, foi em 3 anos ter dobrado a população em situação de rua na cidade de São Paulo. Os institutos, as ONGs que trabalham com isso, mostram que muita gente não quer sair da rua, né? Olha, eu atuei no Movimento Sem Teto 20 anos. Eu conheço isso não de ouvir falar, não de ler estatística, conheço isso de perto. Conheço muitas dessas pessoas pelo nome. Não é verdade que as pessoas não queiram sair se for oferecida um acolhimento digno. Sabe por que muitas pessoas
recusam. Porque a única coisa que o morador de rua tem é a carrocinha dele para catar reciclagem. E no abrigo da prefeitura ele não pode levar a carroça. Em alguns pode, né? Muito poucos, menos de 10%. Né? Você não tem um lugar adequado para a carroça. Se ele deixar a carroça na rua, no dia seguinte não está mais lá, ele não vai ter a renda que ele tem para comer. Ele não pode levar o cachorro, que é o guarda-costa do morador de rua. Se alguém chega para fazer uma maldade, é quem avisa. Separa o homem e a mulher. Eu fiz uma diligência em equipamentos de população em situação de rua na cidade de São Paulo. Denúncia de percevejo, denúncia de comida azeda, de situações de higiene, situações sanitárias precárias. Então, se você faz um abrigo absolutamente desumano, é até compreensível que a pessoa não queira ir. Dê humanidade para esses lugares. Você pode ter certeza que as pessoas vão. Deputado, a relação então é direta. Para revitalizar o centro da cidade de São Paulo, é preciso também, com certeza, encontrar uma solução para a Cracolândia? Sem dúvida. Estão muito interligadas. E aí, para revitalizar o centro, o senhor mesmo falou sobre retrofit, é um programa que já acontece, se eu não me engano, são 16 prédios passando por isso nesse momento no centro de São Paulo. E, fora isso, algumas das propostas que estavam previstas no plano de governo que o senhor entregou à Justiça Eleitoral em 2020, quando concorreu, acontecem, de certa forma, como, por exemplo, o aluguel social, né, para que as pessoas possam sair da rua e ficar um tempo até encontrar um lugar para ficar. O senhor defende a ideia de que as moradias sociais, as moradias para a população mais vulnerável, estejam no centro da cidade de São Paulo também com a ajuda do poder público? Claro, também, não apenas. Né? Eu acho que o centro de São Paulo tem que ter usos mistos. Você tem espaços para moradia popular. Pega só o INSS, tem dezenas de prédios que ele ganhou por execução fiscal que poderiam ser destinados para moradia popular. Eu me reuni com o presidente do INSS, o Stefanuto, levei esses imóveis pessoalmente para o presidente Lula, a lista deles, e conseguimos incluir, eu atuei como vice-presidente da comissão mista do Minha Casa Minha Vida, incluímos retrofit como uma das modalidades que podem ser financiadas pelo programa federal. Esse é um caminho, mas não só. Nós podemos ter e devemos ter moradia para classe média, moradia para vários setores sociais no centro. E também com comércio no térreo, com espaços culturais, espaços de economia criativa, espaços de formação profissional, espaços de restaurantes, bares, lazer. Tudo isso é o que dá vida para um centro. Né? Além, obviamente, de ampliar as condições de segurança. E aí a gente toca no problema da Cracolândia, que é um dos problemas do centro. Não é o único, mas é um dos problemas do centro. Eu queria falar um pouquinho com o senhor sobre política também, né? Recentemente saiu uma pesquisa do Instituto Paraná Pesquisa, mostra aí que em alguns cenários o senhor ainda tem uma diferença a favor, o senhor está na frente. Em outros cenários, por exemplo, no suposto segundo turno, com o atual prefeito Ricardo Nunes, esses números se equilibram, mas mostra principalmente uma rejeição grande em relação ao prefeito Ricardo Nunes e em relação ao senhor. Aqui o senhor diz por que o senhor acha que tem essa rejeição. E aí eu queria falar um pouquinho de um tema, e me permita ser bastante ponderado nessa pergunta, por favor, não leve a mal, mas se fala muito do seu apoio a invasões. Né? O senhor tem essa imagem de apoio a invasões que assusta um pouco a classe média. Como é que é? O senhor apoia? Vamos explicitar, vamos deixar claro. Que tipo de invasão o senhor apoia? Que tipo de invasão o senhor não apoia? É ocupação, não é invasão? Tem diferença técnica? Por favor. Vamos lá, Marco. Te agradeço muito por essa pergunta, porque me dá a oportunidade de desfazer mentiras, fake news, jogo baixo. Você sabe que, infelizmente, a política no Brasil tem sido feita por meme. Aí você vai lá, faz um meme, você resolve o problema e não precisa discutir. Eu atuei com muito orgulho nos últimos 20 anos no movimento de luta por moradia, ao lado das pessoas que mais precisam. E esse movimento dá casa para as pessoas, não toma casa das pessoas. Ao contrário do que diz a fake news. Aliás, assinei no último sábado, junto com o presidente Lula em Itaquera, o empreendimento Copa do Povo, com 2.650 moradias, começou a obra hoje, depois da assinatura no sábado. É o maior projeto habitacional da cidade de São Paulo, gerido pelo Movimento Sem Teto, com recursos do programa Minha Casa Minha Vida. Nós entregamos casa para mais de 15 mil pessoas nos últimos anos. Moradias de qualidade, com varanda,
prédios com elevador. Você passa na frente, nem parece habitação social. Como disse o prefeito, como disse o Lula, presidente, né? a brincadeira que ele fez. Que ele dizia, pô, eu ia na habitação social e tava lá a família inteira espremidinha numa sala e tal. O cara queria soltar um pum, não tinha espaço. Então eu pedi para que tivesse varanda. Mas fora a brincadeira do Lula, são empreendimentos com muita qualidade. Então o que o movimento faz é isso, né? Em relação às ocupações de imóveis abandonados, não é a casa de ninguém, é importante que se diga. É um imóvel, pega aquele prédio do centro que está há 30 anos abandonado, gerando insegurança, que deve mais imposto que o valor do prédio. Ou aquele terreno, né, que vira foco da criminalidade, de estupro, de desova de carro roubado. Quem é da periferia sabe do que eu estou falando. Que está há 40, 50 anos abandonado e que só de IPTU dava para comprar 2 terrenos daquele. Aí não sou eu quem digo, é a lei. O Estatuto da Cidade diz: imóveis nessa situação deveriam ser desapropriados para moradia social. Sim, mas não foram. Quer dizer, não foram. Esse é o problema. Esse é o problema. Não foram. Se a lei fosse cumprida... Você quer acabar com a ocupação em São Paulo? Eu quero. Sabe como faz? Cumpra a lei. Garanta moradia para as pessoas. Pegue o terreno abandonado e faça a desapropriação que deveria ser feita, que não vai haver ocupação. É simples assim. A ocupação é resultado de um descumprimento sistemático da lei em relação aos imóveis abandonados, não só na cidade de São Paulo. Isso está previsto em plano diretor. Então, o que o movimento social fez ao longo desses anos? Ocupou esses imóveis para pressionar que o poder público fizesse a desapropriação. Resultado disso, mais de 15 mil moradias construídas em imóveis que estavam abandonados até então. Agora da Zona Leste, em Itaquera, só lá 2.650. É isso que o movimento social faz. Então a gente tem que tomar muito cuidado para não cair em fake news, não cair em mentira, porque isso gera um terrorismo eleitoral. Eu vejo com muita tristeza o prefeito da maior cidade do Brasil, que se mostra a cada dia que não está à altura dos desafios da cidade, fazendo esse tipo de ataque. Acho que ele vai vir aqui amanhã na entrevista, possivelmente fará novamente, porque tem feito em todos os lugares, né? Atacando de extremismo, de radicalismo. Sabe, eu não vi ele dizer uma palavra quando os bolsonaristas invadiram, aí sim, invadiram o Palácio do Planalto, o Supremo, o Congresso e depredaram. Não vi nenhum deles falar que era extremismo e radicalismo. Então nós não podemos atuar com mentira, isso desqualifica a política. Então para ficar claro, o senhor defende invasão ou ocupação ou qualquer outro nome que o senhor tecnicamente pode definir quando o imóvel for devedor de IPTU? Não, veja... A lei que fala isso. Não. A lei diz que um imóvel abandonado, devendo imposto, ele deve passar por um instrumento chamado desapropriação-sanção. Eu defendo que nesses imóveis se construa moradia popular. E é isso que eu farei como prefeito de São Paulo se tiver oportunidade. Deputado, já que a gente está falando de político, o senhor esteve em um evento com o presidente da República nesse fim de semana. Queria perguntar, o presidente Lula vai participar ativamente da sua campanha para prefeito de São Paulo e é uma vontade do senhor ter Marta Suplicy como vice? Já está definido, porque o presidente ia jantar com a Marta esse fim de semana. Já convenceu, Marta? Lupato, primeiro... O presidente sabe da importância que tem a cidade de São Paulo. Você sabe que o orçamento de São Paulo é o terceiro do Brasil. Só perde para a União e para o Estado de São Paulo. É maior que o orçamento do Estado do Rio de Janeiro, do Estado de Minas Gerais. Isso é o orçamento da cidade de São Paulo. É uma cidade pujante economicamente. É a maior cidade do hemisfério sul. Então, o presidente sabe da importância que tem do projeto que está sendo construído nacionalmente ter eco e parceria em São Paulo, que não tem tido com a atual gestão. Veja, então você abriu pelo PAC o edital para regularização fundiária e áreas de risco. O governo federal colocou 4 bilhões de reais para os municípios do Brasil inscreverem seus projetos. Em relação a áreas de risco, urbanização inscreveu 3 projetos, mas em relação à área de risco e regularização fundiária, a Prefeitura de São Paulo não inscreveu nenhum projeto. Não tem trabalhado em parceria com o governo federal. É importante ter um prefeito em São Paulo que trabalhe em parceria com o governo federal. O presidente Lula tem essa compreensão e por isso vai se envolver na campanha, já o tem feito, já tem
declarado, se colocado, fizemos esse evento juntos no último sábado e vamos fazer outros tantos ao longo do ano que vem. Porque a cidade de São Paulo ajudou a derrotar Bolsonaro o ano passado. O Lula ganhou aqui na cidade, o Haddad no município ganhou do Tarcísio. Então, é importante também que o ano que vem a cidade de São Paulo dê esse mesmo recado. Essa é a percepção do presidente. A gente está caminhando... Marta Suplicy, vai ser sua vice? A Marta Suplicy foi uma grande prefeita. Deixou legados como céu, bilhete único, vai e volta, corredores de ônibus. A definição de quem será minha vice ou meu vice tem sido feita em parceria com o PT por um acordo. O PT não terá a cabeça da candidatura, é o maior partido do Brasil, é o partido do presidente da República, é natural que indique o vice ou a vice. Mas o senhor gostaria? Veja, a Marta Suplicy é um grande nome. Seria deselegante da minha parte dizer se eu gostaria, se eu não gostaria e conversar com ela. Você aceitaria? Na minha parte seria deselegante dizer isso, na medida em que hoje ela é secretária de Relações Internacionais. Pois é, essa aí que eu ia chegar. Ela é secretária do prefeito Ricardo Nunes. E hoje o senhor disse que é uma decisão do PT, hoje Marta Suplicy não está no PT. Sim, mas a decisão do vice, por um acordo político que foi feito, será do PT. O presidente Lula tem participado disso, a direção do PT tem participado disso. Deixa acontecer, vamos deixar a coisa rolar. Não teria problema vir uma vice que hoje é secretária do prefeito Ricardo Nunes, supostamente compartilha do que pensa o prefeito Ricardo Nunes? Olha, a Marta teve diferente do Ricardo Nunes, na eleição do ano passado, no palanque do Lula. Ele teve no palanque do Bolsonaro. Isso monta um divisor de águas que é muito importante. Olha, a gente está na reta final aqui da entrevista com o deputado federal Guilherme Boulos. Tem muita pergunta de ouvinte ainda para a gente colocar. Eu queria fazer uma última pergunta política de minha parte, que é a seguinte. Gilmar Tato e uma parte do PT chegou a cogitar não apoiá-lo. Há vereadores, por exemplo, na bancada da Câmara Municipal que votam com o prefeito Ricardo Nunes. Isso aconteceu em vários projetos importantes. O senhor vai ter problema com o PT em São Paulo? Nenhum. Isso é uma página virada. O PT está envolvido de corpo e alma na minha campanha. O PT vai ter a indicação da vice, como eu mencionei anteriormente. O presidente Lula, que é a principal liderança do PT e do Brasil, já fez mais de uma declaração envolvida. O presidente do PT no município, Laércio Ribeiro, no estado, Kiko Seleguin, e a presidente nacional, Gleisi Hoffmann, estão comprometidos desde o primeiro momento com a campanha. E o próprio Gilmar Tato, que no início colocou algumas reservas, ressalvas, teve comigo em Guaianazes, num evento de pré-campanha do Movimento Salve São Paulo, há 2 semanas. Isso é página virada. Deputado, queria perguntar para o senhor, recentemente, semana passada, o senhor participou ativamente da discussão da reforma tributária âmbito nacional. E já se falou também, o senhor mesmo, sobre uma reforma tributária municipal, focando principalmente em IPTU e também em ISS. O ISS seria para administradoras de cartões, para instituições financeiras, e o IPTU, que já pesa no bolso para muita gente aqui na cidade de São Paulo, mas muito mesmo, seria para grandes mansões, pagariam mais IPTU, era uma proposta prevista no seu plano para 2020. Essas ideias seguem de pé? O senhor terá como prioridade num possível futuro governo uma reforma tributária municipal? E o que é grande mansão? Vamos lá, não. Grande mansão, já te dou a resposta clara. É a casa do Dória. Você já viu? Grande mansão. Agora, em relação a IPTU, ISS, aliás, o ISS na transição da reforma tributária nem vai existir mais, né? Vai ser parte do IVA, do Imposto sobre Valor Agregado. Vai juntar ISS, ICMS. Esse foi um dos debates da reforma tributária. Não há razão para nenhum aumento de imposto na cidade de São Paulo. Simples assim. Sabe por quê? Diferente de 2020, quando você tinha ainda uma situação fiscal delicada, você teve um aumento significativo do ISS nos últimos anos por serviços financeiros, serviços tecnológicos e pela construção civil. Você teve os efeitos da estabilização da dívida com a União, pelo acordo que foi feito no governo do Fernando Haddad, que reduziu a dívida com a União de 72 bilhões para 28 bilhões, depois complementada, o que sobrou, complementada com o acordo do Campo de Marte. Então, a cidade de São Paulo vive uma pujança econômica e financeira, uma capacidade de investimento tremendo, né? Lamentavelmente, não tem um prefeito à altura, mas tem capacidade de investimento e condições de fazer muita coisa.
Não há por que se falar em aumento de imposto na cidade de São Paulo. E diminuição de imposto. Isso que eu ia perguntar, redução. Isenções, ampliação das isenções de IPTU para regiões mais populares, eu sou plenamente a favor. Plenamente a favor. Né? Para empresas que geram emprego, poderia acontecer? Aí você pode fazer indução. De que maneira? Um dos problemas que nós temos na cidade de São Paulo é que os empregos estão concentrados no centro e não nas periferias. Aqui na República, você tem 400 empregos para cada 100 moradores. Na cidade de Tiradentes, em São Mateus, você tem 8 empregos para cada 100 moradores. Isso gera um fluxo pendular de automóvel, de ônibus, nos horários de pico. Eu sou a favor de um programa ousado de indução para que empresas se estabeleçam também nas regiões periféricas, para ampliar a oferta de emprego, de serviços nas regiões periféricas, para você reduzir essa disparidade e melhorar, inclusive, o trânsito na cidade de São Paulo, porque você reduz os deslocamentos. Redução de distância entre local de moradia e local de trabalho. Um dos instrumentos de indução, com certeza, é redução de ISS e de IPTU para as empresas que fizerem isso. A gente tem pergunta de ouvinte, a gente está terminando a entrevista, mas não dá, a gente tem que priorizar o ouvinte aqui. Nós vamos botar 3 perguntas de uma vez, e o senhor, por favor, se conseguir resumir sua resposta. Você sintético. Por favor. Você sabe, eu sou professor e sou político. Professor gosta de falar e político gosta de falar. Então somos jornalista dois. Também. E juntou com 2 jornalistas. Jornalista aí acaba também, de... então tá tudo igual. 11 999 048756. Bom dia, pessoal da Bandeirantes. Bom dia, Boulos. Aqui quem fala é o Renato. Sou morador aqui do extremo sul de São Paulo, região de Parelheiras. Sou motorista de ônibus. Eu gostaria de saber, Boulos, se você vai ter alguma política para a categoria de motorista de ônibus. Bom dia a todos, bom dia o pessoal da Bandeirante. Meu nome é Thiago, da Vila Nova Cidade 2. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o pré-candidato Guilherme Boulos. Qual é o projeto que ele tem para a melhoria das periferias? Nossas periferias aí abandonadas. A gente sente necessidade de mais infraestrutura, infraestrutura de lazer, infraestrutura de esporte, iniciativa para as pessoas fazer curso. Então eu gostaria de saber se ele tem alguma proposta para isso, o que vai ser feito para a melhoria das periferias. Preocupada com... Bom dia a todos, deixando uma questão para o pré-candidato. A sociedade paulistana fica muito preocupada com a questão climática, a questão ambiental, a questão amazônica, o centro-oeste, Mata Atlântica. E no nosso quintal o problema é seríssimo. O que se está vendo no extremo norte, nas nossas áreas verdes e no extremo sul da capital é seríssimo. Então fica a questão aí para o nosso pré-candidato. É Márcio da Moca. Vamos lá, vou tentar resumir. São 3 perguntas significativas. Primeira do Renato, motorista de ônibus. É uma categoria essencial para a cidade de São Paulo. Tem que ser tratada com respeito, com valorização salarial, com discussão sobre jornada. É um trabalho extenuante, estafante, ainda mais com o trânsito que a gente tem na cidade de São Paulo. Então, nosso compromisso é de valorização da categoria. Em relação à pergunta do Thiago, das periferias, veja, eu acho que o grande tema para as periferias de São Paulo é a geração de oportunidade. Eu conheço, e por viver inclusive na periferia, por ter atuado social e politicamente nos últimos 20 anos na periferia de São Paulo, jovens, Marco, que poderiam ser um grande artista. O talento não falta. Jovens da periferia que poderiam ser um atleta olímpico. Poderiam ser um cientista. Eu me lembro de um jovem da periferia que ganhou a Olimpíada de Matemática. E às vezes, por falta de oportunidade, vai parar no crime, na droga, na depressão, na sarjeta. Então, o grande projeto que eu tenho, e é uma das coisas que me motiva a disputar a Prefeitura de São Paulo, é dar oportunidade para que esses jovens desenvolvam seus talentos. Criando empreendedorismo, startup, centros de formação, centros de qualificação profissional, utilizando inclusive as próprias escolas. O equipamento público mais capilarizado que tem é a escola. Você pode ir num bairro no fundão de não sei onde, vai ter uma escola municipal. Abra as escolas à noite, abra as escolas aos fins de semana, com lazer,
com esporte, com cultura, Segurança. com curso profissionalizante, com segurança, lógico, é um dos papéis da Guarda Municipal defender os próprios públicos, né? Com curso de idioma, com curso de violão. Sabe, você vai dando oportunidade para o jovem. O poder público não pode chegar na periferia, né, sem algo a oferecer. Eu acho que isso para mim é uma questão chave. Oportunidade de investimento. A cidade de São Paulo não pode carregar a chaga de ter aqui no Morumbi o IDH da Suécia e ter lá no Grajaú ou em Parelheiros o IDH do Congo. Isso é inadmissível, isso é humanamente inaceitável. E por último, a questão das mudanças climáticas. Nós temos problemas crônicos. O tema ambiental não é um tema só de floresta, é um tema urbano. Ele citou o que está acontecendo nos mananciais. Aí sim nós temos que falar, em alguns casos, invasões feitas por organizações criminosas que vendem lote para as pessoas que não têm nada, como forma de explorar as pessoas que não têm nada, com a conivência de fiscais da prefeitura. E todo mundo e das sabe quem subprefeituras. comanda esse crime organizado, né? Todo mundo sabe, certo? Então, só que você não tem uma atuação ali e as famílias acabam sendo usadas, não é por movimento social, não. Você sabe do que eu estou falando, né? Com venda de lote e depois vem um despejo, o loteador clandestino foge, deixa aquela pessoa à própria sorte. Sabe? Isso é um problema crônico que a gente tem que atuar. Agora, não é só aí o tema ambiental. O tema ambiental é no tratamento dos resíduos sólidos. São Paulo enterra hoje praticamente todo o lixo que a gente produz em aterro. Isso não se faz mais nas grandes cidades do mundo há 30, 40 anos. Nós temos que separar o reciclável, o composto orgânico e o rejeito na origem. Coleta seletiva porta a porta, transformar o composto orgânico em fertilizante nitrogenado, que é algo... Hoje é ouro no mundo, com a guerra da Rússia e Ucrânia, com a redução de oferta mundial. Dá para fazer muita coisa para fazer de São Paulo uma cidade verde. Olha, quase uma hora de entrevista com o pré-candidato Guilherme Boulos, aqui no Manhã Bandeirantes, falando sobre diversos assuntos. Eu queria agradecer muitíssimo a sua participação. Obrigado por ter vindo. Obviamente nós vamos conversar várias outras vezes, que o Manhã Bandeirantes é o espaço aqui da Rádio Bandeirantes totalmente focado na cidade de São Paulo. Então vamos conversar com certeza muito. E tem outras perguntas de ouvintes que a gente vai encaminhar aí para o senhor. Não, encaminha que eu respondo por áudio para vocês mandarem para os ouvintes. E eu que agradeço, viu, Marco, Vitor? Uma satisfação estar com vocês aqui hoje, um excelente bate-papo, acho que nos permite falar mais sobre a cidade, nos permite desmistificar bastante coisa também, e agradeço todos os ouvintes que nos acompanharam, desejando uma boa semana e um Feliz Natal para todo mundo. Muito obrigado. Obrigado, candidato, pro senhor também.